Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Análise das Demonstrações Contábeis do Facebook em inglês. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sei que tem gente que ainda não me conhece, que se inscreveu no webinar. Meu nome é Augusto Rocha, eu sou sócio da Outliers. Eu sou contador, formado pela USP. Tenho especialização em International Finance pela Turku School of Economics, na Finlândia. Lugar assim com temperaturas bem agradáveis, igual hoje, só que abaixo de zero, ali 20, 30 abaixo de zero. E eu tenho um MBA pela Copenhagen Business School. Durante minha carreira eu trabalhei nas áreas de custos, controladoria e planejamento financeiro. Trabalhei na Red Bull, eu era controller da Red Bull. Trabalhei no grupo AP Møller Maersk, trabalhei é uma empresa dinamarquesa, atuei na Dinamarca também consolidando reports, então eu tive minha primeira experiência com o IFRS. Trabalhei na Hect Benkiser também. E depois de alguns anos eu sempre tive essa paixão por idiomas e decidi montar Outliers, que é uma escola de inglês profissional. Dentro da Outliers, eu também gosto de contabilidade, eu não queria perder o contato com a área. Então eu acabei criando um curso online chamado Relatórios Contábeis em Inglês, e daí que veio este webinar, essa aula talvez, né? Muita gente esteja perguntando, nossa, nunca vi uma aula sobre demonstrações financeiras em inglês para abordar demonstrações financeiras. Ela vem desse curso, eu fiz uma pesquisa com os alunos. Dentro do curso a gente tem dois exemplos de annual report, era da Unilever e da Nike. Então eu fiz uma pesquisa com outra empresa vocês gostariam de ver. E o Facebook acabou ganhando essa pesquisa, por isso eu montei esse webinar e falei, por que não abrir para mais pessoas? Então, uma coisa importante, qual que é o objetivo dessa aula, desse webinar? O objetivo é aumentar o vocabulário técnico contábil em inglês. Claro que nós vamos olhar os números, vamos fazer alguns comentários, mas o principal é o vocabulário, certo? Então, tenham isso em mente. Eu vou fazer as explicações em português e quando a gente entrar no relatório, o relatório obviamente todo em inglês, eu vou fazendo as principais traduções para vocês incorporarem os termos. Vai ser um pouco acelerado, porque eu não gosto de fazer aulas muito longas, eu sei que todo mundo é super ocupado, eu gosto de ser prático e objetivo, então o que eu recomendo? Amanhã, para quem está assistindo ao vivo, amanhã, no dia 1º, eu vou enviar o link para a aula gravada. Aí vocês podem assistir de novo no final de semana e rever um pouquinho os termos. Outra coisa que eu recomendo, façam anotações do jeito que vocês quiserem. Papel, lápis, caneta, no computador, no celular, da forma que vocês quiserem, tá legal? E peço que eu coloquei a câmera de vocês, o microfone em mute, porque não liguem nem a câmera nem o microfone, porque pode dar muita interferência, mas tem um botãozinho do chat, e eu vou passar algumas informações importantes pelo chat, no final tem um desconto legal no curso para quem acompanha até o fim, também vou passar o link pelo chat. Então esse botão vocês podem clicar, ele fica na parte de baixo da tela. Só não desbloqueiem microfone e câmera, ok? Então vamos ao que mais interessa. Bom, então estou aqui com o Facebook Annual Report aberto. Ele é o de 2017, porque o de 2018 Full Year ainda não foi divulgado, então eu uso o último que a gente tem disponível. Essa é uma forma que eu acho muito interessante de melhorar o seu inglês técnico, olhando o Annual Report das empresas. E como você acha isso? É bem simples, vai no Google, digita Facebook Annual Report, Google Annual Report, Walmart Annual Report, e você, provavelmente, o primeiro resultado da busca vai ser a página de relações com investidores, Investors Relations, da empresa, e vai estar disponível para download o report. O Facebook é uma empresa americana, então a gente tem aqui Form 10K. O que é esse Form 10K? Eu fiz aqui um pequeno resumo explicando. Então, Form 10K, an annual report required by the US Securities and Exchange Commission. Então, um relatório anual que é requisitado pela SEC. A SEC, como eu coloquei aqui embaixo, é equivalente a CVM, Comissão de Valores Mobiliários no Brasil. Desculpa.
that gives a comprehensive summary of a company's financial performance. Que dá um resumo abrangente. Aqui a gente tem um falso cognato, já que a gente está falando de inglês. Comprehensive significa abrangente. Então, que fornece, que dá um resumo abrangente da performance financeira de uma empresa. It includes information such as company history, organizational structure, executive compensation, equity, subsidiaries, and audited financial statements, among other information. Então, ela inclui informações como histórico da empresa, estrutura organizacional, a remuneração dos executivos, patrimônio líquido, subsidiárias e o nosso foco da aula de hoje, que são as demonstrações financeiras auditadas, Audited Financial Statements. Repare que aqui, esse AU em inglês a gente vai pronunciar como se fosse um O em aberto. Então, nunca pronunciem audit ou audited, é audited, audit. So, audited financial statements, dentre outras informações. Voltando aqui para o nosso Form 10K, uma das ideias é também padronizar um pouquinho as demonstrações financeiras anuais, porque cada empresa fazia o Annual Report de um jeito, e aqui eles padronizaram bastante as sessões. Isso é aplicável a toda empresa de capital aberto nos Estados Unidos. Como eu disse, é um relatório bem abrangente. A gente vai se focar nas demonstrações financeiras. Mas só para eu mostrar um pouquinho, tem a parte 1, que fala um pouco dos negócios e principalmente dos fatores de risco. Então, no caso do Facebook, ele vai falar o quê? De publicidade negativa, de vazamento de dados, dentre outros fatores. Na parte 2, a gente já entra com uma informação mais financeira. O nosso foco vai estar aqui, ó. Na parte 6, Selected Financial Data, então informações financeiras selecionadas. E no item 8, o item 8, Financial Statements and Supplementary Data, demonstrações financeiras e dados suplementares. É aqui que a gente vai ter o quê? O balanço patrimonial, balance sheet, o income statement, né, que é a DRE, cash flow e outros relatórios. O nosso foco principal vai ser balanço e DRE nessa aula. Mas depois eu posso enviar para vocês também o link para vocês baixarem, ou vocês encontram no Google e vocês podem fazer uma análise com mais calma e ler tudo que vocês gostariam de ler aqui dentro. Na parte 3, tem algumas informações mais relacionadas aos executivos e remuneração de executivos, que é uma parte que gera bastante polêmica nos Estados Unidos, porque são remunerações altíssimas. E aqui na parte 5 tem alguns quadros adicionais e o calendário de divulgação das demonstrações financeiras. Tem as pessoas que assinam também esse Annual Report. Então, só voltando aqui. Algumas coisas interessantes. Eu falei que o Form 10K ele é solicitado a todas as empresas de capital aberto nos Estados Unidos. Empresa de capital aberto é public company, ok? Porque ela é pública no sentido de que você pode ir lá, ou qualquer pessoa pode ir lá e comprar ações dessa empresa e se tornar um acionista. Então é um pouquinho confuso para quem não está acostumado a ver public company, porque aqui a gente chama de empresa pública, empresa do governo. Então é importante saber que em inglês, não. Public company, ou PLC, a company whose shares are traded freely on a stock exchange. Então uma empresa cujas ações são negociadas livremente numa bolsa de valores, que é similar a uma SA, uma empresa de capital aberto, em português. Então, uma pergunta. If public companies are those ones which trade shares in the stock market, how can I refer to empresa estatal e empresa privada? Se public company é uma empresa pública, como é que eu falo empresa estatal e empresa privada? Estatal, state company or state-owned company, uma empresa que pertence ao Estado, ao governo. E privada é mais parecido, private company or private limited company.
Como eu falei, o foco dessa aula é na parte 2. Selected Financial Data and Financial Statements and Supplementary Data. Voltando para o report aqui, eu vou dar uma passada bem rápida nas outras partes e em alguns pontos. Por exemplo, business. O que eles falam no business? As empresas que pertencem ao grupo, então ele coloca aqui um pouquinho do Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp e Oculus. Oculus, para quem não conhece, é uma empresa de óculos de realidade virtual. Quase todas as grandes empresas do Vale do Silício estão colocando um pezinho em algum aspecto de realidade virtual. No caso, o Facebook comprou essa empresa que já existia, chamada Oculus. Eu acho que daqui uns 2, 3 anos a gente vai ver esse produto se popularizar bastante. Fala um pouquinho da concorrência, tecnologia, vendas, marketing, e aí vai. São mais de 50 páginas falando disso. Fatores de risco, essa parte eu acho bem interessante vocês lerem depois. E aqui, se a gente fizesse isso, essa aula ia durar umas 8 horas. Então vamos ao que interessa, ao que é mais relacionado ao escopo dessa aula. E para facilitar a visualização, eu coloquei aqui no PowerPoint. Então a gente tem Financial Statements and Supplementary Data. Primeiro, eles colocam um índice para as demonstrações financeiras consolidadas. Consolidadas porque envolvem todas as empresas do grupo, ok? Então lembra aqui Financial Statements, demonstrações financeiras. A gente começa com Reports of Independent Registered Public Accounting Firm. O que é isso? É o parecer de auditoria, ok? Public Accounting Firm são as empresas de auditoria. No caso aqui do Facebook, a gente vai ter um parecer da Ernst Young. Consolidated Financial Statements. A gente tem Consolidated Balance Sheets, então balanço patrimonial consolidado. Consolidated Statements of Income, a DRE, demonstração dos resultados consolidada. Consolidated Statements of Comprehensive Income, a demonstração de resultado abrangente. Consolidated Statements of Stockholders' Equity, é a demonstração de mutação de patrimônio líquido. Ok, Stockholders' Equity é o patrimônio líquido. Uma diferença importante aqui, provavelmente vocês já viram o termo shareholders. Às vezes até usem mais shareholders do que stockholders. Essa é uma diferença entre inglês americano e inglês britânico. Em inglês americano, ações, a gente fala stock. Então, acionista, stockholder. E estoque de mercadoria, a gente fala inventory. Não vai ter nesse annual report porque não é uma empresa de bem de consumo, né? É uma empresa de serviço. E em inglês britânico, ações, nós falamos shares e eles utilizam para estoque de mercadoria stocks. Por isso que a gente tem essa diferença aqui. Como o Facebook é uma empresa americana, obviamente a gente tem o inglês americano. E o Consolidated Statements of Cash Flows, que é a demonstração de fluxo de caixa. Notes to Consolidated Financial Statements são as notas explicativas, ok? Então, Notes ou Notes to Financial Statements é a tradução para notas explicativas. Então, começando pelo balanço. O que nós temos aqui? Primeiro, a informação que os números estão em milhões de dólares, exceto pelos números de ações e lucro por ações, resultado por ações. Nós temos aqui assets, ativos. Current assets, ativo circulante. É importante lembrar que tem um IAS que fala especificamente da organização das informações nas demonstrações financeiras. Esse eu vou colocar um link também no final da aula. Cash and cash equivalents, caixa e equivalentes de caixa.
Marketable securities. O que seriam marketable securities? São investimentos de curto prazo, investimentos que têm liquidez. Ou seja, faz parte do grupo aqui de ativos fixos. Eu vou abrir o que está dentro desse número quando a gente chegar nas notas explicativas, mas basicamente são equivalentes aos nossos CDBs e títulos do governo. Então, a gente vê aqui uma variação enorme de 20 bilhões de dólares, desculpa, para 33 bilhões de dólares em um ano. Então, dá uma olhada na Dá uma olhada na quantidade de caixa que o Facebook acumulou em um ano. Daí vocês já podem imaginar que o resultado é bombástico também. Aqui nós temos Accounts Receivable, o contas a receber, Net of Allowances. Net do que? Esses allowances seriam devedores duvidosos. Prepaid Expenses. Prepaid Expenses. Essa é uma conta importante de saber, a tradução é um pouquinho diferente do português, embora seja fácil imaginar o que é, são as despesas antecipadas. And other current assets. E outros ativos circulantes. Finalizando aqui com Total Current Assets, o total de ativo circulante, uma variação bem significativa, sendo que a gente está falando em bilhões de dólares, 34 bi em 2016, 48 bi em 2017. Property and Equipment. A gente está falando aqui de ativo imobilizado. A tradução mais normal no inglês para ativo imobilizado é PPE. Property, Plant and Equipment. Property, Plant and Equipment. Só que como plant é fábrica, e obviamente o Facebook não tem fábrica, o deles ficou apenas Property and Equipment Net. Net por quê? Já está o líquido retirando o valor da depreciação. Ok? Intangible Assets, ativos intangíveis. E Goodwill. Esse Goodwill, a gente tem marcas, patentes e principalmente Goodwill na aquisição de empresas. O valor é bem grande porque o que entra aqui nesse Goodwill? A diferença entre o valor que o Facebook pagou para uma determinada empresa e o valor contábil dessa empresa. Isso precisa ficar registrado em algum lugar, fica aqui no Goodwill. Então o valor é bem significativo, 18 bi, mas a gente não teve grandes mudanças de um ano para o outro, porque a gente não teve nenhuma grande aquisição em 2017. Other Assets, outros ativos. E Total Assets, a variação aqui de 64 bi para 84 bilhões. Vamos olhar agora o passivo e o PL. Só vou chamar atenção para um número de cara, porque é bem interessante. Eu falei de um ativo de 84 bilhões. Olha o total do passivo, 10 bi apenas. Então, é uma empresa financeiramente muito saudável. Então, vamos lá, com as traduções dos termos. Liabilities and Stockholders' Equity. Passivo e patrimônio líquido. Current Liabilities, passivo circulante. Accounts Payable, contas a pagar, quase nada para o tamanho da empresa, né? São 380 milhões de dólares. Partners Payable, 390. Aqui para entender a fundo o que é o Partners Payable, podem ser qualquer parceiros de negócios em que eles têm que pagar alguma comissão, alguma coisa, só olhando com detalhe todas as notas explicativas. Por causa do nosso tempo, eu selecionei algumas notas explicativas apenas, tá? Accrued Expenses and Other Current Liabilities. Então, despesas provisionadas e outros passivos circulantes. Deferred Revenue and Deposits. Receita diferida e antecipações de pagamentos, ok? Deposits, antecipações de pagamentos. Aqui eu esqueci de falar, accrued expenses
são provisões, despesas provisionadas, ok? O termo accrual é bastante usado. Total Current Liabilities, total do passivo circulante, só 3,7 bi. Other Liabilities seriam muito provavelmente empréstimos de longo prazo ou alguma coisa relacionada a isso. Eles deixaram bem sucinto aqui, então não dá para a gente saber. Seriam outros passivos. 6,4 bi é um número até relevante e aumentou bastante. Então, nós temos aqui total liabilities de 10 bilhões de dólares, comparado com o ativo, que é de 84 bi. É um número bem razoável, bem pequeno até. Aqui embaixo nós temos uma estrutura de PL de empresa de capital aberto, ok? Então não vou entrar em todos esses detalhes porque não é importante para a maioria dos alunos em geral. O que a gente tem? Additional paid in capital. Numa empresa que não é de capital aberto, isso seria apenas share capital, ok? Que é o capital. Share capital. Capital social. Accumulated other comprehensive loss seriam algumas outras despesas acumuladas. Eles separaram aqui esse pequeno valor. Retained earnings, esse sim, um termo que nos interessa, porque toda empresa tem. Lucros acumulados. Então, vocês veem aqui que os lucros acumulados saíram de 21 bilhões de dólares em 2016 para basicamente 34 bilhões em 2017. Então, total stockholders equity, o total do PL 74 bilhões, obviamente batendo aqui com o total liability and stockholders equity, batendo com o nosso ativo de 84 bilhões de dólares. Agora nós vamos falar um pouco sobre a DRE. Existem várias formas de se traduzir demonstração dos resultados do exercício e por algum motivo isso não é tão padronizado nos Estados Unidos, na Europa, as empresas usam terminologias diferentes. A mais comum que vocês vão achar é o Profit and Loss Statement, ou P&L, como a gente costuma falar. Normalmente dentro de empresas a gente usa P&L também para relatórios gerenciais como o P&L do produto, ok? Mas quando a gente fala em Profit and Loss Statement, aí nós estamos falando da demonstração de resultados. Income Statement é uma outra possibilidade. Statement of Operations é uma outra possibilidade, todas estão corretas. Results from Operations também está correto. Então aqui é interessante porque a gente tem uma comparação de 3 anos. Year ended December 31st, né, para o ano findo em 31 de dezembro. Consolidated Statements of Income Data. Nós temos o que? Revenue, receita. Presta atenção também à pronúncia dos termos e vocês podem repetir em casa também. Olha essa variação, esse crescimento de receita. 18 bi em 2015, 27,6 em 2016, 40,6 bi em 2017. É um resultado muito bom. Mais de 90% disso vem de advertising, vem de propaganda, ok? Publicidade veiculada no Facebook. Então, tem gente que pensa, mas como é que faz dinheiro? Faz dinheiro mesmo? Cara, essa receita com propaganda é muito grande. Ainda não se compara com a do Google, que passa dos 100 bilhões de dólares. O Google Ads, que é o produto de publicidade deles. Então, toda a busca que vocês fazem, basicamente, vocês encontram o link patrocinado na frente. Isso é uma propaganda, isso está sendo pago. No caso do Facebook, agora eles colocam no meio da timeline mesmo. Você está lá circulando, tem lá propagandinha. Você provavelmente entrou no site da Gol para ver uma passagem aérea e daqui 2 minutos, quando você entrar na sua conta do Facebook,
vai estar lá uma propagandinha da Gol estimulando você a fechar o negócio. Você vê uma TV, você vê um celular, isso vai estar lá através de uma estratégia que chama remarketing, que os anunciantes fazem, e eles usam bastante o Facebook para esse propósito. Costs and expenses, lucros e despesas. Então nós temos cost of revenue. Numa empresa de bens de consumo, isso seria o COGS, Cost of Goods Sold, ou em português CMV, custo da mercadoria vendida. Como é uma empresa de serviços, o termo que eles usam é Cost of Revenue. Seria o custo para rodar as operações, para você conseguir oferecer os seus serviços. Então, eu tenho uma receita de 40 bi, um custo de 5 bi. Um investimento mais relevante aqui embaixo em R&D, Research and Development, pesquisa e desenvolvimento. Marketing and Sales, despesas com marketing e vendas, 4,7 bi. General and Administrative, despesas gerais e administrativas, 2,5 bi. A gente tem um total aqui de 20 bilhões de custos em despesas, então a gente tem um lucro das operações, Income from Operations, de 20 bilhões de dólares. 50%, basicamente, de margem aqui. E margem, a gente está falando de uma margem líquida, tá? Porque eu já estou tirando custos e despesas. Interest and Other Income. Então, receita ou despesa com juros, eles já colocam o valor net. Então, em 2015, vocês veem aqui que foi uma despesa. Em 2017, já foi um lucro de 390 milhões. Então, a gente chega finalmente no Income Before Provision for Income Taxes. Aqui também não tem uma padronização de termos, tá? A maioria das empresas utilizaria o EBIT, ou nesse caso EBT, que seria Earnings Before Tax, e o anterior Earnings Before Interest and Tax. O Facebook não utiliza esses termos EBITDA, EBIT, EBT. Ele utiliza essa descrição aqui, Income Before Provision for Income Tax, lucro antes do imposto de renda, provisão para imposto de renda. Então a gente tem Provision for Income Taxes, provisão para imposto de renda. Imposto de renda para pessoa jurídica, a gente pode usar esse termo Income Tax ou Corporate Tax. Corporate Tax. E um Net Income, aí sim lucro líquido mesmo, bottom line, um resultado de 16 bilhões de dólares de lucro. Uma das empresas mais rentáveis do mundo. E olha essa evolução aqui de lucro líquido em 3 anos. 3,7 bi em 2015, 10 bi em 2016, 16 bi em 2017, com todos aqueles problemas que a gente teve, principalmente no caso das eleições americanas, ali, o caso Cambridge Analytica, que começou em 2016. Estou curioso para ver o resultado de 2018, porque aí teve todo aquele depoimento que Mark Zuckerberg teve que fazer no Senado. Não sei se isso atrapalhou os resultados, eu acredito que não, acredito que tenha continuado a crescer pela tendência que a gente viu aqui. Poucas coisas abalam aí o resultado do Facebook. E esse quadro que eles divulgam é bem interessante, poucas empresas fazem isso. No caso deles, eles fazem para mostrar para algum acionista que está lendo, olha só como nós somos uma empresa muito boa para se investir, nós somos uma empresa saudável. Ele coloca aqui o revenue com 100% e coloca o percentual que representa cada uma das contas. Então, se a gente olhar aqui o total de custos e despesas, Total Costs and Expenses, em 2015 ele era 65% do faturamento, em 2017 50% do faturamento. O lucro da empresa, que eu não vou considerar os impostos, era 35% em 2015, 51% em 2017. É muito difícil, todo mundo que trabalha numa empresa saber que o lucro líquido dela, antes dos impostos, tem uma margem de 51%. É um número bem agressivo.
Aqui só para mostrar uma análise das receitas. E aí eu já estou entrando em alguns relatórios adicionais. A receita basicamente inteira de advertising, publicidade. Então, olha a evolução da receita. 2015 para 2016 aumentou 57%, 2016 para 2017 46%. E tem um outro valorzinho aqui de Payments and Other Fees, pagamentos e outras tarifas. Pelo que eu li nas notas explicativas, isso está relacionado àqueles games que estão dentro do Facebook. Para ser sincero, eu não jogo, então essa dinâmica eu não conheço. A parte de anúncios eu conheço melhor, porque já anunciei algumas vezes. Mas o que importa é realmente o resultado com propaganda, com publicidade. Eu destaquei aqui uma frase do Annual Report que eu acho importante em termos de vocabulário. E se vocês olharem na parte de materiais gratuitos do site da Outliers, é outliers.com.br, em artigos tem uma área de materiais gratuitos. Eu tenho um e-book grátis só com vocabulário para análise de variações, real contra orçado. Mas aqui a gente tem uma variação ano a ano. Então olha aqui. 2017 compares to 2016. Revenue in 2017 increased 13.02 billion, or 47% compared to 2016. Então, a receita em 2017 aumentou 13 bilhões, ou 47%, comparada com 2016. Chama atenção para uma coisa aqui que bastante gente erra, 13 billion. Repara que não tem o S, billions, ok? Em inglês a gente não coloca esse S depois de número, tanto para million quanto para billion, ok? The increase was mostly due to an increase in advertising revenue, partially offset by the continuing decline in payments revenue. Então, o aumento foi principalmente devido ao aumento na receita com publicidade, que foi parcialmente, eu vou dar uma brasileirada na palavra offsetado, muita gente fala assim, não me veio o termo em português na cabeça, foi parcialmente offsetado pelo declínio nessa parte de pagamentos, uma redução bem pequena na receita com pagamentos dentro do Facebook. Alguns comentários importantes que eu pincelei do Annual Report. The most important factor driving revenue growth was an increase in ads on mobile devices. Então, o fator mais importante que levou ao crescimento da receita foi um aumento em propaganda nos aparelhos celulares, ok? É muito importante que o tráfego do Facebook em celulares aumentou muito nos últimos anos e isso aumentou bastante a receita com propaganda. Olha só esse número. In 2017, it represented 88% of mobile revenue. Em 2017, representou 88% da receita com dispositivos móveis. In 2017, compared to 2016, the average price per ad increased by 29%. O que quer dizer isso? Em 2017, comparado com 2016, o preço médio por anúncio aumentou em 29%. Para dar uma ideia mais clara, isso quer dizer, de 2016 para 2017 a gente aumentou nossos preços em 29%. Como é algo muito intangível ali quando você vai fazer um anúncio, você mal percebe esse custo por clique ou custo por impressão. Então, o Facebook é uma das poucas empresas no mundo que consegue aumentar o seu preço em 29% sem perder cliente, aumentando o volume ali de vendas, né, que no caso de anúncios. Então, é algo bem impressionante também. Quem trabalha com produtos sabe que é impossível, virtualmente impossível. Trabalhei numa empresa que vendia a Vanish, veja, multiuso, no Get, não dá para aumentar 30% o preço de um ano para o outro. Não dá para aumentar o preço do Red Bull em 30% de um ano para o outro. Claro que dá, mas eu estou falando não dá para aumentar sem perder o mercado. E aqui eu separei, para finalizar,
algumas notas explicativas, Notes to Financial Statements. Na primeira parte das notas explicativas, eles praticamente listam todos os princípios e convenções contábeis utilizados. Então, eu selecionei um aqui, Revenue Recognition, só para a gente ver um pouco o vocabulário e reconhecimento de receita. We recognize revenue once all of the following criteria have been met. Nós reconhecemos a receita quando todos os critérios anteriores foram cumpridos. Persuasive evidence of an arrangement exists. Então, existe evidência de um acordo financeiro, existe um contrato, existe um acordo de compra e venda. Delivery of our obligations to our customer has occurred. Então, a entrega das nossas obrigações com os clientes ocorreu. Como isso funciona para os anúncios pagos? Eu vou lá, coloco assim Facebook anuncia o meu curso Relatórios Contábeis em Inglês. Eu vou selecionar a audiência aqui. Eu quero pessoas que se interessem por contabilidade, pessoas que trabalhem aqui nas Big Four, que eu tenho certeza que eles têm interesse. Meu orçamento é de R$10 por dia. Eu quero anunciar por uma semana. Quando termina essa uma semana, ele entregou o serviço que eu contratei. Aí eles reconhecem a receita. The price is fixed or determinable. O preço foi fixado ou ele é determinável. Collectability of the related receivable is reasonably assured. Ou seja, não existe um grande risco de que eles não vão receber. É seguro dizer que eles conseguem coletar esse recebível, que eles vão receber esse dinheiro. Como quase tudo é feito por cartão de crédito dentro da plataforma, o risco é baixíssimo mesmo. Se vocês voltarem e olharem no Annual Report, o percentual de PDD é bem baixo, o que eles chamam de allowance. Aqui são outras tecnicalidades. Property and Equipment seria o ativo imobilizado. Property and equipment, which includes amounts recorded under capital leases, are stated at cost less accumulated depreciation. E praticamente ele está dizendo a regra contábil, né? Então, o imobilizado, que inclui valores que estão... valores de leasing também, nos Estados Unidos tem muito leasing de tudo. Eles estão registrados, are stated, como custo menos o valor de custo menos a depreciação acumulada. Depreciation is computed using the straight line method. Então, a depreciação ela é calculada usando o método linear, straight line method, over the estimated useful life of the assets or the remaining lease term, considerando a vida útil estimada dos ativos ou o tempo restante do leasing, whichever is shorter. Os dos dois ou menor. The estimated useful life of property and equipment are described below. Então, ele descreve aqui embaixo a vida útil estimada para cada categoria de ativo. Network equipment, equipamentos de rede. Useful life, 3 to 20 years. Então, dependendo do tipo de equipamento, de 3 a 20 anos. Tem equipamentos que, com a tecnologia melhora de forma exponencial, em 3 anos realmente eles já estão obsoletos. Então, é depreciado em 3 anos. Buildings, 3 to 20 years. Eu acho que, em geral, sedes em países que eles fazem acordos de aluguel curto, acordos de leasing curto, 3 anos. E 30, muito provavelmente, o headquarters deles no Silicon Valley, né, no Vale do Silício, em Menlo Park. Computer software, office equipment and other, 2 to 5 years. Então, software, equipamentos de escritório e outros, 2 a 5 anos. Leased equipment and leasehold improvements. Equipamentos em que eles fizeram leasing. Ou leasehold improvements, esse termo é importante porque é bem diferente do português. Melhorias em imóveis de terceiros. Lesser of estimated useful life or remaining lease term. Então, eles pegam o período contratado do leasing ou a vida útil e dos dois, o menor.
Aqui é aquela quebra que eu havia mencionado de cash and cash equivalent, que é caixa equivalente de caixa. Então, em caixa mesmo, conta corrente 2 bi. Money market funds são investimentos de curto prazo, geralmente liquidez diária 5,2 bi. E aqui outros valores grandes que estão o quê? Em US Government Securities, US Government Agency Securities. Não conheço muito bem os títulos do governo americano, são dois tipos diferentes, mas basicamente são títulos do governo americano, ok? Corporate Debt Securities são outros títulos, e que também tem uma liquidez de curto prazo. Então, eles têm aqui 41 bilhões, podemos dizer, em caixa ou equivalente de caixa, que é um número muito grande. E aqui a quebra de Property and Equipment. Land, terrenos. Buildings, edifícios, 5 bi, é um dos maiores valores. Leasehold Improvements, como eu mencionei, melhorias em imóveis de terceiros. Network Equipment, valores bem altos, porque é uma empresa de tecnologia, tem muito equipamento de rede, o site tem que ser extremamente robusto quando você tem 2 bilhões de usuários. Computer Software, Office Equipment and Other, aquela conta que a gente falou de softwares, equipamentos de escritório. Construction in Progress, construções, obras em andamento, desculpa o termo mais correto, obras em andamento, um total de 18 bi, less Accumulated Depreciation, menos depreciação acumulada, 4,6 bi, Property and Equipment Net, então o valor líquido de ativo mobilizado, 13 bi. E aqui uma outra informação que eu achei interessante, ela está na parte do Income Tax, mas aqui ele mostra o lucro antes do imposto de renda. Então, ele separa o quê? O lucro domestic, ou seja, nos Estados Unidos, e foreign em outros países. O lucro nos Estados Unidos em 2017 corresponde a 7 bilhões de dólares e no exterior, em todo o resto do mundo, 13 bi. Então, o peso dos Estados Unidos ainda é muito grande, apesar da maior parte do lucro vir espalhado aí de diversos países. Tenho certeza que o Brasil é um dos principais nessa lista aqui, porque é um dos principais usuários de Facebook. Acho que depois dos Estados Unidos e Índia seria o Brasil. Algumas empresas, como a Unilever, o Brasil é tão representativo que quando eles fazem esse relatório geográfico, tem 3 regiões. A Headquarters, que é Holanda e Reino Unido, resto da Europa, Estados Unidos, Brasil e resto do mundo. Ou seja, o Brasil é uma big area lá dentro. Para o Facebook também deve ser, mas eles não abriram tanto aqui. Aqui, só para separar um pouquinho, aqui eu estava falando de lucro, nesse eu estou falando de receita com distribuição geográfica. Então, a receita, o faturamento nos Estados Unidos, 17 bi, no resto do mundo, quase 23 bi, dando aquele total que a gente tinha visto de 40 bilhões de dólares. E agora eu vou voltar para falar sobre alguns comentários finais. Bom, estou aqui de volta então, pessoal. O objetivo de hoje era trabalhar mais a DRE e o balanço patrimonial. Se vocês gostaram, quem tiver no chat me fala se gostou, porque a ideia é, se esse projeto der certo, eu planejo gravar um por mês ou uma a cada 2 meses com annual reports de empresas diferentes. Então, só peço para vocês que ainda não são minhas conexões no LinkedIn, me adicionem, porque eu faço as enquetes lá. Faço por e-mail, mas faço principalmente por lá, para escolher quais seriam as próximas empresas. E, bom, agradecer a participação de vocês e lembrar que eu tinha falado que tem uma promoção interessante, na verdade são 3. Esse tipo de aula a gente trabalha muito no curso Relatórios Contábeis em Inglês, de uma forma mais tranquila, não tão acelerada e com mais termos. Você pega, por exemplo, um chart of accounts, um plano de contas completo em português e inglês, a gente vai conta a conta, é bem interessante. E
Se vocês entrarem no site dos cursos online da Outliers, que é outliersonline.outliers.com.br, vou deixar o link no chat, os cursos estão com o preço normal deles. Como esse é o primeiro webinar que eu gravei, eu falei, eu quero fazer uma promoção bem bacana, tanto para quem já é aluno comprar um segundo curso, ou para quem nunca fez nenhum curso nosso, ter oportunidade de testar com um bom desconto. Então, estou dando 50% de desconto no Relatórios Contábeis em Inglês. Então, ele sai de R$ 299 por 150. Dá para parcelar em até 3 vezes sem juros pelo PagSeguro, ou mais de 3 vezes, mas aí entram os juros do PagSeguro. Esse curso ele é o único curso bilíngue homologado pelo CRC. Então ele conta 8 pontos no programa de educação profissional continuada. É uma parceria que a gente fez com a Rocha Associados, que é uma empresa de treinamentos contábeis, para poder oferecer esse curso dentro do programa de educação profissional continuada para quem precisa. 8 horas de duração, 3 meses de acesso completo a todas as videoaulas, fórum para tirar dúvidas, certificado de conclusão. É bem interessante. Eu acho que quem nunca fez um curso nosso, esse como primeiro curso vale bastante a pena fazer. Onde eu coloquei essa promoção? Eu criei uma página que é outliers.com.br/página secreta. Para quem estiver ao vivo, eu coloquei o link aqui no chat. Quem estiver no YouTube, eu vejo se eu coloco ou na tela ou na descrição do vídeo. No YouTube ou no Vimeo, não sei em que plataforma eu vou hospedar esse vídeo. Mas enfim, outliers.com.br/página secreta. Essa página vai ficar no ar poucas horas. Então, se você estiver assistindo agora, a hora é agora. E aí, amanhã eu já envio os dados de login e senha. E vocês já podem acessar sexta-noite, sábado, domingo, aproveitar o fim de semana, quando vocês quiserem, para assistir o curso. Então, é um ótimo dia para fazer isso. Se não puder, eu falar, não, eu quero garantir a promoção, mas eu não quero assistir agora, tem 3 meses para assistir o curso ainda. Dá bastante tempo. A dinâmica é bem parecida com a de hoje, só é mais extenso e a gente vai com mais tranquilidade. Tem exercícios também. Tem o English for Finance, que é um curso mais completo que eu recomendo para profissionais com nível Advanced or Upper Intermediate. Porque qual que é a diferença? Ele é 100% em inglês. Então nele eu falo em inglês 100% do tempo. Tem outros temas, custos, auditoria, investimentos, e tem estudos de casos mais completos com feedback individual. Então, vocês fazem as atividades, os estudos de caso e podem enviar para a minha correção. É bem interessante, é um conteúdo mais denso, são 16 horas de duração, então o curso é o dobro do tempo e também tem tempo tranquilo para finalizar. Eu recomendo, são 8 módulos, eu recomendo um por semana, mas tem 3 meses também para finalizar. Esse sai de 699 por 350. E quem gostou e tiver interesse em fazer o nosso combo completo, que é o quê? Relatórios contábeis em inglês, English for Finance e Business Writing, que é um curso para você escrever melhores relatórios e e-mails em inglês. Quem precisa usar bastante inglês para escrita, esse é o curso que eu recomendo. No combo eles saem de 1.497, que seria o valor dos 3 juntos, por 699. Também 3 vezes sem juros ou em 12 vezes, até 12 vezes no cartão. Aí o PagSeguro inclui os juros lá, vocês podem dar uma olhadinha enquanto fica a parcela. Mas os cursos são muito bons, a gente tem ótimos feedbacks deles. Só lembrem que a página secreta ela vai ficar no ar pouco tempo. Vou deixar no máximo ali 1 horinha depois do webinar, e depois que eu soltar o material gravado, também vou deixar por algumas horas para quem não está assistindo ao vivo ter a oportunidade de comprar. Se você está assistindo depois e a página não está no ar, manda um e-mail para mim, fala, eu assisti, tem como fazer alguma coisa. Talvez não dê para garantir o desconto completo, mas dá para a gente dar um descontinho para vocês que assistiram, que eu quero prestigiar todos que assistiram esse webinar, que é o primeiro que eu estou fazendo. Os próximos aí eu já vou contar com uma ferramenta diferente, que vai dar para manter imagem e PowerPoint na tela, vai ser bem interessante. Então, continuem acompanhando o nosso material. Então, por hoje é isso. Para quem tiver interesse nos cursos, eu vou mostrar um pouquinho deles.
para quem veio para a aula gratuita, espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Quem quiser saber mais dos cursos, eu vou mostrar um pouquinho a tela dos cursos e falar um pouquinho deles agora e a gente já finaliza, tá bom? Mas em relação à aula, é isso. Um abraço. Bom, pessoal, para quem tiver interesse nos cursos, o link que eu falei com o desconto, se a página estiver no ar, é esse aqui, https://outliers.com.br/página secreta. E aí vocês têm aqui as opções de comprar os cursos com desconto. Mas o que eu queria mostrar agora para vocês é a página oficial dos cursos. Aqui é o site online da Outliers. Embaixo vocês têm os treinamentos. Esses são os 3 da série Professional English. Então, vou começar aqui com relatórios contábeis em inglês. O site é online.outliers.com.br. Aqui dentro vocês têm a opção de assistir um vídeo introdutório. No caso do relatórios contábeis e do English for Finance, eu mesmo ministro os cursos. Aqui uma breve introdução sobre o treinamento. Esse curso a gente já teve mais de 1.200 alunos. Minha meta de vida é chegar a 100 mil alunos. Eu não vejo por que não chegar nesse número. A gente tem muitos contadores no Brasil e cada vez mais precisando de inglês. E aqui a gente tem o conteúdo do curso e a gente consegue abrir aqui, quando a gente clica, as aulas. Então, a plano de contas, eu divido aqui ativo circulante, ativo não circulante, passivo, patrimônio líquido, as contas por grupos. Tem uma área de impostos brasileiros no Brasil. Alguns de vocês devem ter visto, a gente está lançando um curso só disso. O curso vai ser lançado dia 12 de fevereiro. E aí, uma série de outros conteúdos aqui, eu não vou abrir todos, mas balanço, DRE, plano de contas, termos básicos, vocabulário para análise de variações, correlação das NBCs com IFRS, indicadores financeiros, fluxo de caixa, vocabulário extra e assim por diante. Voltando, nós temos o curso English for Finance. Mesma dinâmica de página, tá? Aqui a gente tem um vídeo introdutório, explicações do curso e o conteúdo completo. O Basic Terms, aqui vocês veem que já está inteiro em inglês. Accounting, Reporting, essa é uma parte que a gente viu hoje, então eu tinha colocado o case study do Facebook como homework, mas o que a gente tem como estudo de casa no curso é o Annual Report da Apple. Audit and Corporate Law, auditoria e direito corporativo, Cost Accounting and Pricing, Budget Process, Taxes in Brazil, também é um formato um pouco mais curto do que a gente vai ter no curso que será dedicado só a isso, para explicar os impostos brasileiros em inglês, Financial Markets and Investments. E para finalizar, nós temos o Business Writing, que é o curso que a minha sócia, Romy Mien, ministra. Ela tem muita experiência, já trabalhou em Singapura, já trabalhou na Dinamarca, o pessoal gosta bastante desse curso. E aqui a gente tem todos os módulos. Então, main aspects of effective writing, how to write concisely in English, how to avoid word repetition, applied grammar. Todo mundo fala que gramática é chata, mas é porque a gente nunca estuda ela de uma forma aplicada, de uma forma que aparece no nosso dia a dia, né? Por isso que a gente tem esse módulo de Applied Grammar. Basic Structure of an Email, como estruturar bem um e-mail para sua mensagem ser realmente clara. Basic Structure of a Report, como estruturar bem relatórios em inglês. How to explain and compare KPIs and results. Formal and informal texts, direct versus tone down. O que é isso? Uma linguagem mais direta ou uma linguagem mais polida, mais educada, dependendo da situação, você tem que utilizar cada uma delas. E aqui a gente tem a descrição de cada módulo. Se vocês tiverem interesse no curso e a página secreta estiver no ar, vem pela página secreta. A única diferença é que aqui vocês pagam pelo PagSeguro e eu envio o acesso ao curso para vocês logo depois.
Se vocês quiserem pagar por boleto ou transferência, podem entrar em contato direto comigo por e-mail augusto@outliers.com.br or in English augusto@outliers.com.br. Ok? Então, por hoje é isso e espero vocês nos nossos cursos.